Oferecimento Gorila. Boa noite. Hoje, 24 de novembro de 2010, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. E temos hoje o prazer e a honra de receber aqui em nossos estúdios para falar sobre o tema juízo arbitral, o nosso convidado, Dr. Aclibes Burgarelli. O Dr. Aclibes Burgarelli é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, professor, doutor, titular de Direito Comercial, é presidente do Instituto de Arbitragem Médica, a Imbramed, é diretor coordenador jurídico da Associação Jurídica de Deficientes, a AJUDE, é coordenador da Câmara de Arbitragem da Comunicação da Associação dos Profissionais de Propaganda e membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, titular da cadeira Túlio Ascarelli. Boa noite, doutor Burgarelli, é um prazer tê-lo aqui como nosso convidado. Boa noite, agradeço honradamente a esse convite para podermos discorrer a respeito da arbitragem. E a respeito desse tema, juízo arbitral, por gentileza, produção, o nosso radar jurídico de hoje. Já imaginou, Hildebrando, resolver problemas simples sem ter que enfrentar a lentidão da justiça? Para muita gente é um sonho de consumo, na verdade, é o que todo mundo espera. E em Guarabira, no Brejo, a rapidez da justiça já é uma realidade. O segredo de tudo? Uma boa conversa. Esses 35 jovens são estudantes de Direito da Universidade Estadual da Paraíba, em Guarabira, região do Brejo. Mas para a vendedora Edilene, eles são mais do que isso. Representam a justiça, que ela não imaginava tão próxima. Minha comadre, ela sempre vem, me indicou, aí eu vim, porque ela disse que é mais fácil, a gente entra num acordo. Os estudantes fazem parte da Câmara de Conciliação e Arbitragem, nome que pode até ser difícil de entender, mas que por aqui tem uma tradução bem simples: a solução de muitos problemas. Direito de cobrança, briga de vizinhos, direito de vizinhança, questão de consumidor. Então são os direitos que as partes podem dispor, podem abrir mão. Esta comerciante, por exemplo, recorreu aos conciliadores para tentar receber o pagamento de dívidas. No máximo uma semana você já resolve. Os acordos no fórum e na sede do Ministério Público deram tão certo que os estudantes resolveram se aproximar ainda mais dos moradores. Em uma Kombi cedida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, se deslocam até os bairros da cidade, passam uma semana em cada um. A população se encarrega de avisar sobre a visita. São em associações de bairro como essa que a justiça, considerada inacessível para muitos, se aproxima de quem mais precisa. Com uma linguagem simples, se estabelece uma batalha sem perdedores. E as centenas de casos que congestionariam o judiciário são resolvidos em poucos dias, com uma boa conversa. Eles vêm até nós na esperança de encontrar na gente a solução para os problemas dele, e é gratificante isso. Em um mês e meio foram Doutor Burgarelli, existem as câmaras de conciliação e arbitragem. E parece que a reportagem também estava meio confusa a respeito desse tema. O que foi mostrado pelo radar jurídico? São câmaras de conciliação ou câmaras de arbitragem? Qual a diferença entre elas? A bem da verdade, há um erro técnico na veiculação dessa informação, porque a conciliação, especificamente, é produto de uma lei que reserva ao judiciário, especificamente aos chamados juizados especiais, que começaram como juizados de conciliação, a possibilidade de se discutirem causas não tão complexas.
Mas a arbitragem é diferente. A arbitragem é extrajudicial, é fora do judiciário, e a Lei 9.307 de 96 veio cuidar da matéria no sentido de separá-la daquele procedimento conciliatório do tribunal judiciário. Então, uma coisa é judiciário, outra coisa é extrajudicial. Doutor Bulgarelli, e como é que podem as partes, os cidadãos, se submeterem a essa justiça extrajudicial, a essa decisão que não vem de juiz togado, que vem do particular? Como é que eles podem fazer para se submeterem a elas? Num contrato de arrendamento, num contrato de locação, num contrato de compra e venda de imóvel, de automóvel, qualquer parte que tem interessada no contrato onde há uma divergência, pode levar essa questão ao juízo ou ao tribunal arbitral? O nosso direito, a partir da Constituição de 1988, sofreu uma mudança de 180 graus. Antes da Constituição de 88, a manifestação da vontade seguia rigorosamente aquilo que as partes estabeleciam e não se verificava a função social da vontade. Com a Constituição de 88, passou-se a prestigiar a função social das instituições, da empresa, do transporte, da comunidade e, como não podia deixar de ser, a função social do contrato. Ora, o contrato, na hierarquia das leis, contando da Constituição para baixo, o contrato é fonte de direito, ou seja, as partes podem, através de um contrato, criar uma lei. Não aquela lei que vai se dirigir a todos indistintamente, mas a lei para eles, para as partes. E na Lei 9.307, esse procedimento recebe o nome de convenção ou compromisso de arbitragem, cláusula de arbitragem. Portanto, cláusula de arbitragem é o contrato por meio do qual as partes criam um direito no sentido de que, havendo uma violação daquele direito, uma irregularidade quanto à eficácia daquele direito, as partes, então, providenciarão para que se solucione o impasse a via da arbitragem fora do Poder Judiciário. Ora, a via da arbitragem é a escolha das partes por algum procedimento que possa interessar a eles e que deve ser instrumentalizado, deve ser presidido, deve ser dirigido, não por um juiz togado, por um juiz do Poder Judiciário, mas por um especialista que recebe o nome de árbitro. Portanto, a arbitragem é uma forma de se criar um direito para que eventual solução de um conflito possa ser resolvida por alguém que não é do judiciário. Mas há necessidade de que a questão controvertida seja disponível. Ou seja, eu posso abrir mão, porque há questões indisponíveis. Eu não posso abrir mão do meu nome, eu não posso abrir mão da minha personalidade. Então, esses casos de indisponibilidade, de impossibilidade, não poderão ir para a arbitragem. E, doutor Bulgarelli, quem são as pessoas especialistas que podem ser árbitros? Qualquer um? E qual a diferença entre árbitro e Câmara de Arbitragem, Tribunal de Arbitragem? Bom, Câmara de Arbitragem, a verdade é a seguinte: para que se resolva pela arbitragem um conflito, basta a vontade das partes escrita, isso recebe o nome de contrato de arbitragem, e a escolha de alguém para resolver o problema.
Isso pode ser feito em qualquer lugar, pode ser feito num restaurante, pode ser feito no escritório de alguém, mas a lei, com bastante prudência, reserva a possibilidade de se constituírem órgãos institucionais onde existe uma secretaria, uma mesa, um computador, papéis, para que ali possa se desenvolver uma sessão de arbitragem. Muito bem, esse órgão institucional é apenas uma viabilidade física. E aquele que foi escolhido como árbitro, que para aquele caso específico exerce uma função como se juiz fosse, mas não é um juiz que presta um concurso, é um juiz que foi nomeado para aquele caso concreto e, terminado aquele caso, ele não é mais juiz, coisa alguma. Pois bem, esse juiz, esse árbitro, por lei, ele recebe a incumbência, o poder de dirimir, de solucionar aquele impasse. Isso recebe o nome de Câmara de Arbitragem. E aquele juiz, entre aspas, a lei o denomina de árbitro. E a controvérsia é a questão que as partes querem resolver. Doutor Bugarelli, e essas pessoas, esses árbitros individuais ou que compõem uma Câmara de Arbitragem, pode ser qualquer pessoa ou tem que ser algum especialista, algum bacharel em direito, tem que ser juiz, tem que ser advogado, promotor? Bom, o legislador partiu do seguinte princípio. No judiciário, tudo é muito burocrático. Então, por exemplo, a parte fica à mercê de uma distribuição de um processo e ele não sabe quem será o juiz do seu caso. Por conseguinte, ele sabe que o juiz conhece o direito, mas não sabe se o juiz tem conhecimento de engenharia, de medicina, de contabilidade. E se a questão que é levada ao juiz se refere, por exemplo, a uma discussão sobre contabilidade, o juiz necessariamente vai nomear um perito de sua confiança, mas que as partes também não sabem se esse perito, em que pese ser de confiança do juiz, ele de fato é um bom contador. E as partes ficam à mercê. Portanto, a lei partiu do seguinte princípio: é prudente que o árbitro seja um especialista que conheça o problema das partes e que as partes possam perguntar a ele, afinal de contas, qual é o seu grau de instrução? O senhor conhece essa matéria? O senhor tem curso de especialização? O senhor está apto a decidir essa questão? Se o árbitro titubear, diz, então nós não queremos o senhor como árbitro, nós queremos alguém que conheça a questão, né? Então, em princípio, qualquer pessoa que tenha conhecimento técnico das questões que envolvem os interesses das partes poderá ser um árbitro e poderá ser assessorado na parte processual, na parte jurídica, vamos dizer assim, por um especialista, por um advogado, por um juiz aposentado, por um desembargador aposentado, por um professor de direito, poderá ser assessorado, mas a questão vai ser dirimida por quem conhece o problema, que é o árbitro. Doutor Bugarelli, e as decisões proferidas por esses árbitros, elas têm validade? Elas podem ser executadas? São reconhecidas pelo Poder Judiciário? Há recurso contra elas? Bom, a lei reconhece essa sentença como título executivo judicial, de modo que está sujeita ao cumprimento como se fosse uma sentença proferida no judiciário. Quanto aos recursos, as partes é que vão escolher. Se as partes entenderem que deve haver recurso, haverá. Se as partes entenderem que não deve haver recurso, não haverá. O problema é que recurso significa mais despesa.
Evidentemente, aqueles que vão reexaminar a questão são outros árbitros colegiados, e aí encarece, à medida que a parte quer mais garantia, encarece um pouco mais. Mas como a arbitragem só pode ser efetivada se as partes acreditarem no árbitro e livremente escolherem esse árbitro, não há necessidade de recurso. Mas essas decisões são reconhecidas pelo Poder Judiciário? Como se pode, por exemplo, levar ao juízo arbitral um contrato de despejo? Aliás, um contrato de locação onde há ali uma circunstância de falta de pagamento. Quem é que vai executar a ordem de desocupação? Essa sentença, ela tem que ter algum requisito específico que determina algum critério para o reconhecimento pelo Poder Judiciário? A escolha da arbitragem é livre, é feita por um contrato. Mas a parte processual, que não é processual, é procedimental, a parte procedimental exige alguns requisitos indispensáveis, como, por exemplo, a sentença deve ser elaborada tal como se fosse uma sentença proferida por um juiz, sob pena de nulidade. Portanto, a lei reconhece essa sentença elaborada dentro daquele rigor legal como um título executivo de natureza judicial. E se for descumprida aquela sentença, vamos admitir no caso de um despejo, se for decretado o despejo e a parte resistir a essa sentença arbitral, procede-se como se procede no judiciário. Entra-se com um processo chamado cumprimento de sentença. Mas se evitou aquela fase anterior, aquela fase que vai desde a propositura da ação até a sentença do juiz, que pode levar algum tempo. Hoje está mais rápido, mas houve época em que o juiz levava 4, 5 anos para proferir uma sentença de despejo. Hoje nós podemos ter uma sentença de despejo em uma semana. Agora, o cumprimento da sentença, hoje também, nós sabemos que é rápido. A parte é intimada para cumprir sob pena até de multa de 10% sobre um determinado valor. E o juiz aí ele tem um amplo poder, ele reconhece a sentença arbitral e, aliás, não pode deixar de reconhecer porque ele está negando vigência à lei. É a lei que diz que é assim. Então, o juiz é obrigado a reconhecê-la. Doutor Bulgarelli, e como é que funcionam as custas processuais, né, se é que se pode chamar assim, as custas desta instituição arbitral? É gratuita? É o Estado que paga? São as partes que pagam? É mais caro ou mais barata que as custas processuais do Poder Judiciário? Como é que elas funcionam? Cada Câmara tem o seu regulamento interno e seu regimento de custas. Aí vai depender da estrutura da Câmara. Se for uma Câmara bem estruturada, com intimações, cartas, local para as partes ocuparem, etc., isso tudo deve ser pago. O árbitro também recebe honorários pelo seu trabalho, de modo que cada Câmara tem o seu regulamento e nós vamos encontrar umas mais caras, outras menos. Isso depende muito de instituição para instituição. Mas se nós considerarmos um processo que se desenvolve ao longo de 7, 8 anos, nós vamos verificar que a arbitragem é bem mais barata. Porque hoje no judiciário tudo é pago, tudo. Até uma cópia xerográfica, onde alguém paga 20 centavos, no tribunal paga R$1, R$1,20. Então, hoje um processo é caro. A pessoa que tem que demandar hoje no judiciário gasta muito dinheiro. Hoje, até o benefício da justiça gratuita é
hoje é difícil de se conseguir. De modo que, no cômputo geral, a arbitragem acaba sendo bem menos onerosa. Doutor Burgarelli, no caso, por exemplo, das decisões em que a instituição ou o regulamento não prevê recurso contra elas, e uma das partes não ficar satisfeita com a sentença do juiz arbitral, né, ou da Câmara Arbitral, pode ser levado à discussão depois do juiz arbitral ao Poder Judiciário? Não, uma vez que se escolhe a via da arbitragem, não se pode recorrer ao judiciário, isso está bem claro na lei, e quando a lei entrou em vigor, ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo pacificou o entendimento de que o artigo é constitucional. De modo que, escolhida a arbitragem, não se leva a questão ao judiciário. Se a parte, depois de assinar o contrato de arbitragem, que é a cláusula arbitral, resolver não atendê-lo, nesse caso, vai-se ao judiciário para que ele seja obrigado a aceitar aquilo que ele convencionou. Não para discutir o mérito, o assunto, mas ele é obrigado a aceitar. Se perante o juiz ele diz, eu não aceito, o juiz fala, pois eu o condeno a aceitar. E a partir desse momento o senhor está submetido à arbitragem. Então não tem como recusar. A lei coloca esse mecanismo à disposição. Aliás, ainda que não exista a cláusula arbitral ou mesmo o compromisso arbitral, se as partes de comum acordo entenderem que seria melhor discutir numa Câmara de arbitragem, eles poderão comparecer e, na hora, a Câmara resolve esse problema também. Então, aí é uma questão de cultura, eu costumo dizer que a lei de arbitragem é para solucionar conflitos de um povo civilizado, de um povo que atingiu um grau de cultura apto a entender que o judiciário não é o local para se ganhar tempo, e tampouco para vingança, tampouco para atitudes incompatíveis com a vida em sociedade. E um povo dotado de uma certa cultura, ele não se sente bem sabendo que há um processo em curso. Portanto, a arbitragem, tal como ocorre em outros países, no Japão principalmente, a arbitragem é uma questão de honra. Então, isso é próprio de um povo num grau cultural elevado. Doutor Burgarelli, já que as partes que num contrato pode se levar ao juízo arbitral são só aquelas que elegeram no contrato, redigiram uma cláusula, convencionaram uma cláusula arbitral, eu pergunto, como é que tem que ser essa cláusula arbitral? Simplesmente dizer que qualquer divergência sobre aquele contrato vai ser dirimido através do juízo arbitral, tem que eleger algum órgão, alguma instituição que vai dirimir aquela dúvida, tem que especificar detalhadamente como é que deve ser essa cláusula arbitral para que ela tenha validade. Bom, a cláusula arbitral, ela deve necessariamente ser transparente. Não há lugar para surpresas, não há lugar para armadilhas, a cláusula deve ser concisa, objetiva e transparente, e as partes não podem supor, as partes devem indicar qual é a questão que será levada à arbitragem se houver controvérsia. Isso tecnicamente recebe o nome de cláusula cheia, ou seja, essa cláusula descreve os fatos que serão levados à arbitragem. Uma cláusula vazia, destituída de objetividade, ela pode gerar problemas e aí o judiciário poderá, através de um processo provocado por uma parte que não se conforma,
como já tem ocorrido, pode entender pela nulidade daquela cláusula. Então, não pode haver surpresa, tem que ser objetiva a cláusula. E, doutor Bulgarelli, as partes podem, depois de já ajuizado o processo sobre uma questão onde num contrato não havia a possibilidade, não havia a cláusula de arbitragem, numa audiência de tentativa de conciliação, por exemplo, poderiam as partes ali resolverem levar a questão para o juízo arbitral? A lei diz que a arbitragem pode ser extrajudicial e judicial. Ou seja, não fecha a possibilidade de, num processo perante um juiz, as partes entenderem que seria melhor escolher a via da arbitragem. O juiz até vai colaborar e pode até, se for o caso, indicar árbitros, ele pode encaminhar as partes. Então, é uma arbitragem, neste caso, orientada pelo juiz. Portanto, há bastante margem de manifestação da vontade. A arbitragem é para isso. O que vocês querem? Resolver o problema? Sim. Então, nós temos uma fórmula para isso. A arbitragem não vai além disso. Doutor Bulgarelli, e como que seria a seriedade, né, da arbitragem em relação a um julgamento ou proferimento de uma sentença? Ela tem a mesma seriedade que no Poder Judiciário? Ou seja, nas situações que vemos noticiários aí, falando de venda de sentenças, juiz parciais, e essa situação na arbitragem, na justiça, vamos chamar assim, entre aspas, justiça extrajudicial, como é que se faria essa questão da parcialidade daquele árbitro que foi escolhido pelas partes? Se depois se soubesse de alguma ligação com uma das partes ou que esse árbitro recebeu uma vantagem indevida de uma ou de outra para poder favorecer uma ou outra parte, como é que se procederia? Qual a responsabilidade desse árbitro? Como é que é a seriedade do juízo arbitral nessas hipóteses? Bom, na arbitragem é uma regra geral. A lisura, transparência, seriedade e responsabilidade. Tudo o que divergir dessa estrutura, nós vamos cair no terreno da má-fé, na fraude, da malícia, e para isso há o judiciário. O judiciário representa a ordem, o equilíbrio das relações sociais. Portanto, a lei prevê casos de suspeição, de impedimento, e a parte pode arguir a suspeição. E se mais tarde vier a saber que aquele árbitro se envolveu, era amigo íntimo, ou recebeu alguma vantagem, ele pode entrar com uma ação de nulidade daquela decisão arbitral, e o árbitro, ele por lei é equiparado a funcionário público naquilo que lhe competir no trabalho de arbitragem. Então, ele responderá a um processo crime como se juiz mesmo fosse. Doutor Bulgarelli, vamos fazer um pequeno intervalo, estamos chegando ao final do programa, vamos ver se a gente consegue fazer algumas perguntas que estão sendo feitas aqui pelos internautas. Produção, até já. Pequenos desentendimentos, brigas e confusões. Essas coisas sempre acontecem. E o que poderia acabar na justiça pode ser resolvido na Câmara de Conciliação e Arbitragem de Campina Grande. O lugar onde a conciliação resolve o problema de forma rápida, de modo que beneficia a todos. Câmara de Conciliação e Arbitragem de Campina Grande. A melhor maneira de ganhar uma briga é antes dela começar. Olá, voltamos aqui com o Jurídico News, pela Just TV. Estamos aqui com o Dr. Aclibes Bulgarelli, falando sobre o tema juízo arbitral. Estamos recebendo aqui alguns e-mails. Manda aqui a internauta Bárbara, pergunta para o convidado o que o convidado acha dos mutirões de conciliação no Brasil. A conciliação judicial, frise-se bem, porque a arbitragem é extrajudicial. Foi uma tentativa razoável de
levar à apreciação aquilo que se recebia o nome de litigiosidade contida. O que quer dizer isso? Casos que jamais poderiam chegar ao judiciário pelo baixo valor. Ninguém ia reclamar de um refrigerante que, ao ser aberto, continha lá alguma coisa dentro, porque a contratação de advogado, as custas processuais, etc., impediam. Então veio o critério da conciliação para resolver esses pequenos problemas. Mas a coisa hoje está assustadora, porque uma conciliação, conforme o caso, está sendo marcada para quase um ano depois. Então abarrotou o judiciário no setor de conciliação. Mas a conciliação é uma tentativa de evitar o represamento de casos no judiciário. É uma tentativa. Deu certo? Não deu certo. Daí partir para algo extrajudicial e não judicial. Doutor Euclides Bulgarelli, então, no nosso pé aqui, a produção, eu vou fazer só mais uma pergunta, depois eu gostaria que deixasse um e-mail no ar, para que os internautas que não tiverem suas perguntas respondidas pudessem dirigi-las diretamente ao vosso e-mail. Pergunta aqui a Carolzita de Belo Horizonte, se existe algum curso preparatório para ser árbitro. E se existe, qual que seria o recomendado pelo convidado? Olha, eu recomendo, com todo o respeito, em primeiro lugar, que se faça um bom curso de Direito Processual Civil e depois o estudo da Lei 9.307. Fora do conhecimento desses dois diplomas, o mais é escopo comercial, não é cultural. Doutora Euclides Bulgarelli, nós gostaríamos aqui, a produção do Jurídico News, gostaria de agradecer aqui por ter aceitado o nosso convite. Gostaríamos de permitir gostaria que Vossa Excelência fizesse aqui as suas considerações finais e deixasse um e-mail para os internautas. Bom, eu sou conhecido na Universidade Presbiteriana Mackenzie como professor Bulgarelli. O meu e-mail é profburga, ou seja, a abreviatura de professor e de Bulgarelli. Profburga, tudo junto, @terra.com.br. Eu quero agradecer ao amável convite e agradecer pela oportunidade de tentar levar algumas considerações de uma lei tão mal interpretada e com um conteúdo tão importante para a solução dos conflitos que merece toda a nossa atenção. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Eu gostaria aqui de agradecer também a audiência dos internautas e deixá-los aqui no final do programa com Israel Lucero, que canta uma música chamada Sem Juízo. Boa noite a todos, até a próxima quarta-feira. A paixão não me segura, não tem freio, não tem cura. Tô sentindo, tá na hora de agir. Cada dia sem você é um dia pra esquecer. Te quero tanto, e quanto mais eu me vejo, aumento mais o desejo. Vou te levar às estrelas, vou fazer parar o mundo. É desse jeito que eu quero, e quanto mais eu espero, o corpo fica tremendo de vontade de você. Hoje eu vou me declarar, vou pedir a tua mão, sentir o gosto do seu beijo, sem amor e sem juízo. Hoje eu vou me declarar, vou me dizer a solidão, pegar você de jeito pra ganhar seu coração. A paixão ninguém segura, não tem freio, não tem cura. Tô sentindo, tá na hora de agir. Cada dia sem você é um dia pra esquecer. Te quero tanto,
E quanto mais eu me vejo, aumenta mais o desejo. Vou te levar nas estrelas, vou fazer parar o mundo. E desse jeito que eu quero. E quanto mais eu espero, o corpo fica tremendo de vontade de vocês. Hoje eu vou me declarar, vou pedir a